Capítulo 1. O Brasil que mora no coração. Você já parou para pensar nas histórias que formam a alma do nosso Brasil? Aquelas que são contadas em rodas de conversa, ao redor de fogueiras, em bancos de praça ou nas varandas das casas, enquanto a tarde cai lentamente no horizonte? Essas narrativas, transmitidas de geração em geração, são mais que simples entretenimento. São a essência do nosso povo, especialmente daqueles que vivem longe dos grandes centros urbanos. Sempre me emociono quando visito o interior do país. Foi numa dessas viagens, sentado na varanda de uma fazenda em Minas Gerais, que percebi o verdadeiro valor desses causos, como carinhosamente chamamos essas histórias populares. O céu estrelado acima de nós parecia uma plateia silenciosa, enquanto seu Geraldo, um senhor de quase 80 anos, nos contava sobre a mula sem cabeça que diziam ter aparecido perto do riacho da cidade. O fascínio não estava no sobrenatural da história, mas no brilho nos olhos dele, na maneira como as palavras dançavam em seus lábios, como se cada sílaba carregasse um pouco da alma daquele lugar. Naquele momento, compreendi que os causos do interior brasileiro são portais para um Brasil autêntico, profundo e mágico que muitos desconhecem. Nas próximas páginas, convido você a uma jornada pelos recantos mais íntimos do nosso país, onde o extraordinário se mistura ao cotidiano, onde o tempo parece seguir um ritmo próprio e onde as histórias têm o poder de nos conectar com nossas raízes mais profundas. São narrativas que nos fazem rir, refletir e, por vezes, questionar os limites entre o real e o imaginário. Prepare-se para conhecer personagens fascinantes, paisagens deslumbrantes e, sobretudo, a sabedoria simples e profunda que emerge da vida longe das grandes metrópoles. Porque, como dizem no interior, quem conta um conto aumenta um ponto. E esses pontos unidos tecem a colcha de retalhos que é a cultura brasileira. Capítulo 2. As Vozes da Terra. O sol mal havia nascido quando Dona Sebastiana, aos 92 anos, já estava de pé preparando o café na sua pequena casa em Bom Jesus da Lapa, no interior da Bahia. As mãos enrugadas moviam-se com a precisão de quem repete o mesmo ritual há décadas. O cheiro do café recém-coado misturava-se ao aroma de pão de queijo saindo do forno. "Menino, vem cá! Vou te contar uma coisa que aconteceu quando eu era moça nova", ela me chamou, enquanto servia uma xícara fumegante. E assim começou. Mais um causo, como tantos outros que ela guardava na memória. As histórias do povo da terra têm uma característica especial. Estão sempre ligadas aos ciclos naturais, às colheitas, às mudanças climáticas. Você perceberá isso se prestar atenção nos detalhes de cada narrativa. Não é por acaso que muitos causos começam com "era tempo de seca" ou "na época das águas". Em Nova Venécia, no Espírito Santo, os agricultores contam sobre o ano em que as formigas começaram a construir seus formigueiros em lugares altos, semanas antes de uma enchente histórica. A natureza sempre avisa, é só a gente saber escutar, explica seu Josué enquanto caminha por sua plantação de café. Estes conhecimentos, passados através de histórias, são mais que superstições. São observações cuidadosas do ambiente, transmitidas de forma oral ao longo de gerações. Você pode aprender muito sobre previsão do tempo, ouvindo um lavrador experiente contar seus causos. Quando o bem-te-vi canta mais alto que o normal, é sinal de que vai chover forte, me ensinou Dona Carminha, em São Francisco, norte de Minas. No dia seguinte, presenciei a maior tempestade de verão daquela região. Coincidência? Talvez. Mas estas correlações, transmitidas através dos causos, formam um vasto almanaque popular que auxilia a vida no campo. As vozes da terra falam através destas histórias, e quem aprende a ouvi-las desenvolve uma conexão especial com o ambiente. Se um dia você visitar o interior do Brasil,
Reserve tempo para sentar com os mais velhos e escutar seus causos sobre a natureza. Cada história é uma pequena pérola de sabedoria ambiental. Um conhecimento que muitas vezes a ciência moderna só confirma décadas depois. Capítulo 3. O tempo que corre diferente. Você já percebeu como o tempo parece ter outra velocidade quando estamos no interior? Em São Miguel do Gostoso, pequeno município no litoral do Rio Grande do Norte, conheci seu Manoel, um pescador aposentado que me explicou essa diferença de uma forma que nunca esqueci. Aqui a gente mede o tempo pelo sol, pela lua e pelas marés. Relógio é só um enfeite no pulso, ele me disse, enquanto trançava habilmente uma rede de pesca em sua varanda. Os causos do interior frequentemente refletem essa outra percepção, temporal. As histórias nunca são apressadas. Têm preâmbulos, descrições detalhadas e conclusões que se desenrolam naturalmente, como um rio que segue seu curso sem pressa de chegar ao mar. Em Pirenópolis, Goiás, durante a festa do Mintum Centus, Divino ouvi Dona Divina contar sobre o dia em que o tempo parou na cidade. Foi em 1952, quando todos os relógios da cidade pararam ao mesmo tempo, exatamente às 3 da tarde. Duraram assim por um dia inteiro, até que o padre benzeu a torre da igreja, ela narrou, enquanto suas mãos habilidosas moldavam flores de papel para a decoração da festa. O interessante é que, ao investigar mais tarde, descobri que realmente houve uma forte tempestade elétrica naquela data, que poderia ter afetado os mecanismos dos relógios antigos. Mas o que me fascinou foi como aquele evento meteorológico se transformou, através do caos, em algo mágico e significativo para a comunidade. Se você está acostumado com a vida urbana, onde cada minuto é contabilizado e otimizado, as primeiras horas no interior podem parecer desconfortavelmente lentas, mas logo você percebe que essa outra temporalidade tem suas vantagens. Nas pequenas cidades do interior, as pessoas têm tempo para observar detalhes, para refletir sobre experiências, para elaborar histórias. A pressa é inimiga da perfeição, me disse certa vez um artesão em Diamantina, Minas Gerais, enquanto esculpia delicadamente uma peça em pedra-sabão. Cada história precisa do seu tempo para amadurecer, assim como cada fruta só deve ser colhida na hora certa. Esse ritmo diferente se reflete nos causos, que raramente são contados de maneira linear. Eles vão e voltam no tempo, fazem digressões, trazem personagens aparentemente desconectados que, ao final, mostram-se essenciais para a compreensão completa da narrativa. Aprender a apreciar esse tempo mais pausado é um dos grandes presentes que o interior do Brasil pode oferecer a você. E talvez seja justamente essa temporalidade diferente que permite o florescimento de tantas histórias fascinantes. Capítulo 4. As assombrações que educam. Não vai lá no açude depois que escurece, menino, que a mãe d'água puxa as crianças desobedientes. Quem cresceu no interior certamente ouviu alguma advertência parecida com essa. As histórias de assombração têm uma função social muito importante nas comunidades interioranas. Elas estabelecem limites, transmitem valores e, curiosamente, ajudam a preservar a segurança de todos, especialmente das crianças. Em Acari, no sertão do Rio Grande do Norte, as crianças são advertidas sobre o homem do saco, que leva embora os pequenos que ficam na rua depois de escurecer. Você pode achar que é apenas uma tática para assustar, mas a história serve a um propósito muito prático: evitar que crianças se exponham a perigos reais durante a noite. Tive a oportunidade de conversar com uma professora aposentada em Oeiras, no Piauí, que me explicou: essas histórias são nossa pedagogia popular. Quando dizemos que existe uma assombração no rio, estamos, na verdade, protegendo as crianças de se afogarem. É mais eficaz que simplesmente proibir.
O interessante é que muitas dessas narrativas sobrenaturais estão ligadas a acidentes geográficos ou lugares potencialmente perigosos. Rios, grutas, matas fechadas, estradas desertas. A cobra grande que habita o fundo dos rios amazônicos, o boitatá que vaga pelos campos do sul, o caboclo d'água dos rios mineiros, todos têm em comum o fato de habitar locais onde realmente existem riscos. Acredite ou não nas assombrações, mas respeite as histórias. Me aconselhou certa vez um velho garimpeiro em Lençóis, na Chapada Diamantina. Ele me contou sobre a luz misteriosa que aparece nas grutas, onde houve acidentes fatais com garimpeiros no passado. Muita gente ri dessas histórias, mas quem ri não cai em buraco de gruta, né? Completou com um sorriso enigmático. Se você visitar o interior do Brasil, vai notar como essas narrativas sobrenaturais variam de região para região, adaptando-se às características geográficas e culturais locais. Na Amazônia, predominam seres ligados às águas e às florestas. No Nordeste, aparecem figuras como o lobisomem e a comadre Florzinha. No Sul, há os assombramentos trazidos pelos imigrantes europeus. Mas não pense que essas histórias são apenas para amedrontar. Muitas vezes, elas carregam lições importantes sobre respeito à natureza, aos mais velhos, às tradições. A assombração, que pune quem maltrata animais, ou a entidade que castiga quem não respeita o descanso dominical, são exemplos de como esses causos reforçam códigos morais importantes para a vida comunitária. Quando ouço essas histórias, sempre me pergunto quantas vidas foram salvas por essas assombrações educativas. De certa forma, elas são guardiãs invisíveis da segurança coletiva, especialmente em tempos e lugares onde a informação formal era escassa. Capítulo 5. Os heróis anônimos. Cada pequena cidade tem seus personagens extraordinários, pessoas comuns que, em momentos cruciais, realizaram feitos memoráveis. Estas histórias raramente chegam aos livros oficiais, mas permanecem vivas na memória coletiva, contadas e recontadas em rodas de conversa por décadas. Em Peçanha, Minas Gerais, ouvi a história de Zé Pequeno, um homem de estatura diminuta que, durante uma enchente em 1979, carregou nas costas mais de 10 crianças para um local seguro, atravessando águas que chegavam ao seu pescoço. Era tão miúdo que ninguém dava nada por ele, mas naquele dia mostrou a força de um gigante, contou Dona Efigênia, que era uma das crianças salvas. Você certamente conhece histórias de heróis famosos, mas os causos do interior nos mostram que o heroísmo muitas vezes está nos gestos simples de pessoas comuns, que agem movidas não pelo desejo de reconhecimento, mas por um senso profundo de solidariedade. Em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, contam sobre Dona Sebastiana, parteira que por mais de 50 anos ajudou a trazer centenas de crianças ao mundo, percorrendo longas distâncias a pé ou no lombo de burros, muitas vezes durante tempestades ou no meio da noite. Nunca cobrou um tostão de quem não podia pagar, me disse uma senhora que teve 3 filhos pelas mãos de Dona Sebastiana. Presenciei um desses momentos de heroísmo anônimo durante uma viagem a Cordisburgo, terra de Guimarães Rosa. Um ônibus escolar havia quebrado numa estrada rural a vários quilômetros da cidade num dia de chuva intensa. Antes mesmo de qualquer providência oficial, os moradores das fazendas próximas se mobilizaram espontaneamente. Em poucos minutos, carroças, tratores e cavalos foram convocados para transportar as crianças. Uma senhora abriu sua casa, preparou chocolate quente para todos, enquanto um senhor idoso consertava o ônibus, recusando-se a aceitar qualquer pagamento. Isso não é nada de especial, é só o que se faz, respondeu simplesmente quando elogiei sua atitude. Esta frase resume perfeitamente o espírito desses heróis anônimos do interior. Para eles,
A solidariedade não é extraordinária, é apenas o modo natural de viver em comunidade. O que torna esses causos particularmente interessantes é a maneira como são narrados. Com o passar do tempo, alguns detalhes podem ser amplificados, mas o núcleo central da história, o ato de coragem ou generosidade, permanece intacto. É como se a comunidade, através dessas narrativas, estabelecesse modelos de conduta a serem admirados e seguidos. Se você prestar atenção a esses causos, perceberá que eles frequentemente envolvem pessoas que superaram limitações físicas, econômicas ou sociais para ajudar outros. São narrativas que celebram não apenas a força física ou a coragem momentânea, mas, sobretudo, a determinação, a resiliência e o altruísmo. Em um mundo que frequentemente idolatra celebridades e figuras midiáticas, os heróis anônimos dos causos interioranos nos lembram que a verdadeira grandeza muitas vezes se manifesta no cotidiano, em atos que não buscam aplausos, mas nascem de um profundo senso de humanidade. Capítulo 6. As curas e os curandeiros. Para cada doença, Deus colocou um remédio na natureza. Esta é uma frase que você certamente ouvirá se passar algum tempo no interior do Brasil. Os causos sobre curas milagrosas, remédios caseiros e curandeiros formam um capítulo fascinante da sabedoria popular brasileira. Em uma viagem pelo Vale do Jequitinhonha, conheci Dona Efigênia, uma senhora de 89 anos que era conhecida como a farmácia viva da região. Na varanda de sua casa simples, ela me mostrou dezenas de garrafas contendo tinturas, chás e ungüentos preparados com ervas do cerrado. Para cada sintoma, ela tinha uma história de cura. Este aqui, disse ela, mostrando um líquido âmbar em uma garrafa, salvou o filho do Toninho da fazenda quando os médicos já tinham desistido. Era uma febre que não baixava de jeito nenhum. 3 dias tomando esta tintura de quina com alecrim e o menino levantou da cama como se nada tivesse acontecido. Você provavelmente já experimentou algum remédio caseiro passado por gerações na sua família. O que torna os causos do interior especialmente interessantes é como o conhecimento sobre plantas medicinais se entrelaça com narrativas que envolvem elementos místicos, históricos e culturais. Em Monte Santo, na Bahia, ouvi a história de um chá que só funciona se for colhido na madrugada da Sexta-feira Santa. Em Guarani das Missões, no Rio Grande do Sul, contam sobre ervas que devem ser colhidas durante a lua minguante e preparadas em água de nascente para terem efeito. Cientistas e antropólogos têm se interessado cada vez mais por esses conhecimentos tradicionais. Muitos medicamentos modernos, aliás, foram desenvolvidos a partir de princípios ativos descobertos por comunidades tradicionais. O que nos causos pode parecer apenas superstição, frequentemente tem bases em observações empíricas refinadas ao longo de gerações. Lembro-me de uma tarde em Alto Paraíso, Goiás, quando um guia local me mostrou uma pequena planta com flores roxas. Esta aqui é a salvação para a picada de cobra, disse ele. Meu avô foi picado uma vez, longe de qualquer socorro. Um velho, índio que vivia nas redondezas, mascou esta planta e aplicou na ferida. No dia seguinte, meu avô já estava em pé. Anos depois, li um estudo científico que confirmava as propriedades anti-inflamatórias e analgésicas daquela mesma planta, utilizada há séculos pelos povos indígenas do Cerrado. Os causos sobre curas também revelam uma abordagem holística da saúde, que não separa corpo e mente. Muitas vezes, os remédios são acompanhados de rezas, benzeduras ou recomendações que hoje chamaríamos de mudanças de estilo de vida. O remédio só funciona direito se a pessoa tiver fé e viver direito, explicou-me seu Domingos, um benzedor de Paracatu, Minas Gerais. Esta visão integrada,
que considera aspectos físicos, emocionais e espirituais, antecipa em muitos aspectos abordagens que a medicina convencional só recentemente começou a valorizar. Se você tiver a oportunidade de ouvir esses causos de cura, faça isso com respeito e curiosidade. Eles são verdadeiros tesouros de conhecimento empírico e representam uma forma de resistência cultural em um mundo cada vez mais padronizado. Capítulo 7. As festas que unem. Se você quer realmente conhecer a alma do interior brasileiro, participe de uma festa tradicional. É nestes momentos de celebração coletiva que muitos causos nascem, outros são rememorados, e a identidade da comunidade se fortalece. Numa viagem a Pirenópolis, Goiás, tive a sorte de presenciar a centenária Festa do Divino. Em meio às cavalhadas, às folias e às procissões, os moradores mais antigos contavam histórias das festas de antigamente. No ano da Grande Seca, em 1952, quando a procissão saiu da igreja, começou a chover. Foi tanta água que o rio quase transbordou, narrou seu Geraldo, de 92 anos. Desde então, ninguém nesta cidade duvida do poder do divino. Você encontrará histórias semelhantes em qualquer festividade tradicional pelo Brasil afora. Em Parintins, durante o Festival Folclórico, os torcedores do Boi Garantido e do Caprichoso contam causos sobre milagres e coincidências extraordinárias ligadas aos seus bois preferidos. No Círio de Nazaré, em Belém, cada família tem uma história de graça alcançada para contar. O que torna esses causos festivos especialmente interessantes é como eles misturam fatos históricos, elementos religiosos e um toque de fantasia que cresce a cada nova narração. Com o passar dos anos, eventos climáticos coincidentes tornam-se milagres. Pequenos contratempos transformam-se em obstáculos épicos superados pela fé e pela perseverança da comunidade. Participei certa vez da Festa do Rosário em Diamantina, Minas Gerais. Enquanto observava a coroação do rei e da rainha Congos, um senhor ao meu lado contou como a festa sobreviveu mesmo durante os períodos mais duros da escravidão. Os senhores proibiam, mas o povo se reunia escondido. Dizem que uma vez, quando um grupo de capitães do mato veio para acabar com a festa, uma serração tão forte caiu sobre o lugar que eles se perderam e só foram encontrar o caminho de volta 2 dias depois. Estas narrativas, além de entreterem, cumprem uma função importante. Elas legitimam as tradições, reforçam a fé dos participantes e transmitem às novas gerações a importância de preservar esses momentos de celebração coletiva. Em Juazeiro do Norte, durante a romaria de Padre Cícero, uma senhora me contou como, ainda criança, foi curada de uma doença grave após participar de uma procissão. Os médicos já tinham desistido de mim. Minha mãe fez a promessa, me trouxe, carregada. No caminho de volta para casa já estava andando. Quando questionei delicadamente sobre a possibilidade de uma recuperação natural coincidente, ela sorriu com serenidade. Meu filho, coincidência é o nome que se dá para os milagres quando a gente tem medo de acreditar neles. Esta frase resume bem o espírito dos causos festivos. Eles habitam aquela região fronteiriça entre o histórico e o mítico, entre o factual e o simbólico. E é justamente essa ambiguidade que os torna tão poderosos e duradouros. Se você tem a oportunidade de participar de uma festa tradicional no interior do Brasil, não se limite a observar os aspectos externos, as danças, as músicas, as comidas típicas. Reserve um tempo para sentar com os moradores mais antigos e perguntar sobre as histórias por trás daquela celebração. Você estará acessando um Brasil profundo que não aparece nos roteiros turísticos convencionais. Capítulo 8. Os amores impossíveis. Nas pequenas cidades do interior, histórias de amor proibido circulam por gerações, ganhando contornos quase míticos.
São narrativas que falam de sentimentos que desafiam convenções sociais, diferenças de classe, rivalidades familiares e outros obstáculos. Em Catas Altas, na região histórica de Minas Gerais, conheci a história de Inês e Augusto, filhos de famílias rivais que controlavam a mineração local no século XIX. Eles se encontravam escondidos nas ruínas da Capela Velha, contou Dona Madalena, uma senhora de quase 90 anos. Quando foram descobertos, o pai dela a enviou para um convento em Mariana e ele se alistou na Guerra do Paraguai. Dizem que ela nunca professou os votos, esperando por um retorno que nunca aconteceu. Você pode pensar que são apenas versões interioranas de Romeu e Julieta, mas essas histórias geralmente têm raízes em fatos reais, posteriormente romantizados. O que as torna especialmente interessantes é como elas preservam, indiretamente, informações sobre os costumes e valores de épocas passadas. Em Antonina, no litoral paranaense, ouvi o caso de Maria do Mar e João Pescador. Ela, filha do maior armador da cidade. Ele, simples pescador sem posses. Quando o pai dela proibiu o namoro, eles combinaram de fugir em um barco durante a festa de São Pedro. Mas naquela noite, uma tempestade terrível se abateu sobre a baía, narrou seu Adelino, pescador aposentado. O barco naufragou. Encontraram apenas o corpo dele dias depois. O corpo dela nunca foi achado. Desde então, em noites de lua cheia, dizem que se pode ver uma luz misteriosa percorrendo a baía, da praia até o local do naufrágio. Tive a oportunidade de pesquisar os arquivos locais e descobri registros de um naufrágio ocorrido em 1908, durante uma festividade religiosa. Os nomes eram diferentes, mas as circunstâncias se assemelhavam bastante ao caos popular, sugerindo que o evento real foi gradualmente transformado em uma narrativa romântica com elementos sobrenaturais. Presenciei uma situação curiosa em Mambaí, pequena cidade goiana, onde duas famílias contavam versões completamente diferentes de uma mesma história de amor proibido ocorrida nos anos 1950. Em uma versão, o rapaz era o vilão que abandonou a moça. Na outra, ela havia traído sua confiança. Era fascinante perceber como, 6 décadas depois, as narrativas ainda preservavam as rivalidades familiares originais. O que mais me impressiona nesses causos românticos é como eles frequentemente terminam com algum elemento perene na paisagem local. Uma pedra com formato peculiar, uma árvore solitária, uma fonte d'água, que se torna um memorial natural para aquele amor. Em Pirenópolis, mostram aos visitantes 2 árvores cujos troncos cresceram entrelaçados, supostamente marcando o local onde 2 amantes se encontravam secretamente. Estes causos românticos muitas vezes funcionam também como uma espécie de crítica velada às convenções sociais rígidas do passado. Quando os narradores enfatizam o sofrimento causado por proibições baseadas em classe social, raça ou rivalidades familiares, estão indiretamente questionando valores que, em muitos casos, ainda persistem na sociedade contemporânea. Se você visitar uma pequena cidade do interior, pergunte sobre histórias de amor do passado. Verá como os olhos dos narradores se iluminam, como se esses amores impossíveis fossem parte de uma mitologia local, tão importantes para a identidade da comunidade quanto seus monumentos históricos ou belezas naturais. Capítulo 9. A fome que virou fartura. Naquele tempo, a gente ia dormir com o estômago roncando de fome, mas ninguém reclamava. Era assim mesmo. Quem visita o interior do Brasil, especialmente nas regiões que já enfrentaram secas severas, certamente ouvirá frases como esta. São introduções a causos que narram períodos de grande escassez,
mas que quase sempre terminam com alguma reviravolta que traz abundância. Em Santana do Cariri, no Ceará, ouvi seu Manuel narrar como sua família sobreviveu à Grande Seca de 1958. Já tínhamos comido até as sementes que guardávamos para o plantio. Meu pai saiu de madrugada dizendo que ia caçar, mas na verdade ia se entregar para morrer, para que sobrasse um pouco mais de comida para nós, crianças. No caminho, encontrou um velho desconhecido que lhe mostrou uma nascente que ninguém conhecia, escondida entre pedras. A água era pouca, mas suficiente para irrigar um pequeno roçado. Plantamos e colhemos o bastante para sobreviver até as chuvas voltarem. Você notará que muitas dessas histórias de superação da fome envolvem algum elemento misterioso ou providencial. O estranho que aparece e desaparece, o animal que conduz a uma fonte desconhecida, o sonho premonitório que revela onde cavar um poço. São elementos que adicionam uma dimensão quase mística a estas narrativas de sobrevivência. Em uma comunidade quilombola no interior do Maranhão, a matriarca me contou como seus antepassados, recém-libertos e sem terra para cultivar, aprenderam a identificar e processar plantas nativas que todos consideravam venenosas ou sem valor nutritivo. O conhecimento veio de uma senhora muito velha, que diziam ter mais de 100 anos e que se lembrava das técnicas trazidas da África. Quando todos ao redor passavam fome, nosso povo tinha o que comer. Depois ensinamos aos vizinhos e salvamos muita gente. Particularmente tocantes são os causos que mostram como a solidariedade floresce justamente nos momentos de maior escassez. Em Canudos, na Bahia, um senhor de quase 80 anos me contou como durante uma seca severa nos anos 1950, as poucas famílias que ainda tinham algum alimento organizavam panelões comunitários, onde cada um contribuía com o pouco que tinha. Quem tinha um punhado de farinha, quem tinha um pedaço de abóbora, quem tinha algumas folhas de palma, para que ninguém da comunidade morresse de fome. A fome ensina muita coisa, disse-me uma vez uma senhora em Cabaceiras, no Cariri paraibano. Ensina a aproveitar tudo, a não desperdiçar nada, a respeitar o alimento. E de fato, muitas inovações culinárias regionais nasceram justamente em períodos de escassez, quando a criatividade era estimulada pela necessidade. O uso do caroço de jaca como substituto da carne no Nordeste, ou o aproveitamento integral da mandioca, inclusive partes normalmente descartadas, são exemplos dessa inventividade nascida da necessidade. O que torna esses causos particularmente valiosos não é apenas seu conteúdo histórico ou sociológico, mas, sobretudo, as lições de resiliência que transmitem. Em um mundo onde o desperdício de alimentos atinge níveis alarmantes, essas histórias nos lembram do valor fundamental do alimento e da sacralidade do ato de compartilhar o que se tem, mesmo quando é pouco. Se você tiver a oportunidade de ouvir um desses causos, observe como o narrador frequentemente usa expressões corporais intensas para descrever a fome. As mãos apertando o estômago, os olhos semicerrados, a voz baixando de volume. São maneiras não verbais de transmitir uma experiência sensorial que, felizmente, muitos de nós jamais conheceremos diretamente. Capítulo 10. As nascentes misteriosas. Você pode pensar que são apenas lendas, mas essas narrativas frequentemente escondem verdades geológicas ou históricas interessantes. Algumas fontes realmente contêm minerais com propriedades medicinais. Outras podem ter sido locais de importância ritual para povos indígenas antes da colonização. Em Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, visitei uma pequena comunidade onde os moradores contavam sobre uma nascente que canta em noites de lua cheia.
O som é como um lamento suave, uma melodia que não se repete, descreveu Dona Evangelina. Intrigado, fui conhecer o local. Durante o dia, nada de extraordinário havia ali, apenas uma pequena nascente entre rochas. Mas, ao retornar numa noite de lua cheia, testemunhei o fenômeno. O vento, ao passar por formações rochosas específicas, criava realmente uma ressonância musical quando combinado com o som da água. Uma explicação natural para um fenômeno que, compreendido através do causo popular, ganhava dimensões mágicas. Em algumas regiões do Brasil, especialmente aquelas que já enfrentaram secas severas, as histórias sobre nascentes ganham uma dimensão quase sagrada. Em Quixadá, no sertão cearense, um senhor me contou sobre o olho d'água do Juazeiro, uma nascente que, segundo a tradição local, nunca secou, nem mesmo nas estiagens mais prolongadas. Foi um índio muito antigo que mostrou essa fonte ao meu bisavô, explicou. Desde então, nossa família tem a obrigação de proteger o lugar e garantir que todos os que precisam possam ter acesso à água. Quando pesquisei mais sobre o assunto, descobri que certas espécies de árvores, como o juazeiro, realmente indicam a presença de água subterrânea próxima à superfície. O conhecimento indígena incorporado ao causo tinha, portanto, uma base ecológica sólida. O que me fascina nessas histórias é como elas funcionam como uma forma de educação ambiental intuitiva. Ao atribuir qualidades extraordinárias ou sagradas a determinadas fontes d'água, as comunidades tradicionais estabelecem naturalmente áreas de preservação. Não se pode lavar roupa nem jogar lixo na Água Santa, explicou-me uma moradora de Pirenópolis. Quem desrespeita esse lugar adoece ou passa por grandes infortúnios. Presenciei uma situação curiosa em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde uma nascente considerada milagrosa estava ameaçada pelo avanço de uma mineradora. A resistência da comunidade foi articulada não apenas em termos ambientais ou legais, mas principalmente através da mobilização desses causos tradicionais. Durante audiências públicas, os moradores mais velhos relatavam histórias de curas, aparições misteriosas e outros eventos extraordinários ligados àquela fonte, estabelecendo assim um valor cultural e espiritual que, argumentavam, nenhuma compensação financeira poderia substituir. Se você tiver a oportunidade de visitar pequenas comunidades do interior, pergunte sobre as fontes d'água locais. Frequentemente, as respostas virão na forma desses causos fascinantes, que são muito mais que simples histórias. São reservatórios de conhecimento ecológico tradicional, instrumentos de preservação ambiental e expressões da profunda conexão cultural que as comunidades brasileiras mantêm com seus recursos hídricos. Capítulo 11. As previsões que se cumpriram. Anote o que estou dizendo. Quando o sabiá fizer ninho no pé de goiaba em agosto, teremos um verão de muita chuva. Esta foi a previsão que ouvi de seu Geraldo, agricultor de 82 anos, em uma pequena propriedade no interior de São Paulo. 6 meses depois, quando enchentes castigavam a região, lembrei-me de suas palavras. No Brasil profundo, longe dos aplicativos de previsão do tempo e dos radares meteorológicos, desenvolveu-se um sofisticado sistema de conhecimentos sobre padrões climáticos baseado na observação cuidadosa da natureza ao longo de gerações. Esses saberes são transmitidos através de causos que, mais que entretenimento, são verdadeiras ferramentas de sobrevivência. Em Exu, no sertão pernambucano, os sertanejos relatam dezenas de sinais que indicam se o ano será de boa ou má. A quadra de chuvas. Quando a flor do mandacaru abre antes do Natal, é sinal de seca, explicou-me Dona Josefa, que nunca frequentou escola formal, mas possui um conhecimento meteorológico admirável. Quando as formigas fazem casa alta, é porque vem muita água.
Quando o João de Barro faz a porta da casa virada para o poente, é seca certa. Você pode pensar que são apenas superstições, mas estudos científicos têm confirmado a validade de muitas dessas observações. Afinal, plantas e animais respondem a mudanças sutis na temperatura, umidade e pressão atmosférica, que podem não ser perceptíveis para nós, humanos, sem instrumentos específicos. Em Santa Rosa de Lima, no interior de Santa Catarina, um casal de agricultores me contou como, seguindo os ensinamentos dos avós, conseguiram salvar toda a sua produção antes de uma geada severa que pegou de surpresa os produtores que confiavam apenas nas previsões oficiais. Vimos o anel ao redor da lua 3 noites seguidas e as galinhas se empoleiraram mais cedo que o normal. Não precisou mais nada para sabermos que vinha friagem forte, explicou o senhor com um leve sorriso de orgulho. O que torna esses causos de previsões particularmente interessantes é como eles frequentemente atribuem um caráter quase profético a certos indivíduos da comunidade. Em quase toda pequena cidade existe a memória de algum profeta da chuva local, alguém com habilidade especial para interpretar os sinais da natureza e fazer previsões certeiras. Em Quixadá, no Ceará, conheci seu Antônio, um homem simples que se tornou celebridade local por suas previsões meteorológicas precisas. Não tem mistério, disse-me ele com humildade. É só prestar atenção. O céu, os bichos, as plantas, em tudo fala para quem sabe escutar. Durante uma temporada em uma comunidade quilombola no Maranhão, presenciei como esses conhecimentos são passados às novas gerações. Crianças acompanhavam os mais velhos em caminhadas pela mata, aprendendo a identificar os sinais que anunciam mudanças climáticas. O saber do tempo é o primeiro que se ensina, explicou-me a matriarca da comunidade, porque sem ele, todos os outros saberes se perdem. Mais que curiosidades folclóricas, esses causos representam sistemas sofisticados de conhecimento ecológico, tradicional, desenvolvidos e refinados ao longo de séculos. Em tempos de mudanças climáticas e eventos meteorológicos extremos, talvez tenhamos muito a aprender com essas narrativas aparentemente simples, mas profundamente enraizadas na observação atenta do mundo natural. Se você tiver a oportunidade de conversar com agricultores tradicionais ou moradores antigos de pequenas comunidades, pergunte sobre os sinais que anunciam chuva, seca ou outras mudanças climáticas. As respostas, invariavelmente na forma de causos vividos ou herdados, poderão surpreender você com sua precisão e sofisticação. Capítulo 12. Os encontros inesperados. A estrada que corta o interior do Brasil frequentemente se torna cenário de encontros extraordinários, que depois se transformam em causos que percorrem longas distâncias, multiplicando-se a cada nova narração. São histórias sobre viajantes misteriosos, aparições inesperadas e coincidências tão extraordinárias que parecem orquestradas por forças invisíveis. Em uma pequena venda à beira da estrada que liga Januária a Montes Claros, no norte de Minas Gerais, ouvi seu Joaquim contar como, certa noite, um viajante desconhecido bateu à sua porta pedindo abrigo. Era uma noite de tempestade forte e o homem estava encharcado. Dei pouso e comida. Pela manhã, ele me deixou um desenho feito a carvão, mostrando onde eu deveria cavar um poço. Disse que era a forma de agradecer a hospitalidade. Nunca mais o vi, mas cavei onde ele indicou e encontrei a melhor água desta região que nunca secou nem nas piores estiagens. Você encontrará variações dessa mesma narrativa básica em diversas regiões do país. O estranho que aparece, oferece algum conhecimento ou benefício valioso e desaparece sem deixar rastros. Em algumas versões, o viajante é identificado posteriormente como um santo,
frequentemente São Francisco de Assis. Em outras, como uma entidade protetora da natureza. Em Pirenópolis, Goiás, um tropeiro aposentado me relatou seu encontro com um cavaleiro misterioso durante uma viagem pelos sertões. Ele se juntou a mim sem dizer palavra, cavalgando ao meu lado por quase um dia inteiro. Quando chegamos a uma bifurcação, ele apontou para o caminho da esquerda e seguiu pelo da direita. Segui sua sugestão silenciosa e mais tarde soube que o outro caminho havia sido tomado por assaltantes naquele mesmo dia. O que me fascina nesses causos de encontros inesperados é como eles frequentemente ocorrem em momentos de vulnerabilidade do narrador, durante viagens solitárias, em condições climáticas adversas, em períodos de escassez ou doença. São narrativas que, de certa forma, expressam a experiência humana universal de receber ajuda justamente quando mais se precisa, muitas vezes de fontes inesperadas. Presenciei a construção de um desses causos em tempo real, durante uma viagem pelo Vale do São Francisco. Nosso barco teve problemas no motor e ficamos à deriva por algumas horas. Quando a situação já parecia preocupante, surgiu uma pequena embarcação conduzida por um pescador idoso que prontamente nos rebocou até a margem mais próxima. O homem recusou qualquer pagamento e desapareceu rapidamente. No dia seguinte, ao relatar o incidente na cidade mais próxima, já ouvimos dos moradores locais que provavelmente tínhamos sido ajudados pelo Velho do Rio, uma figura lendária que, segundo diziam, protegia os navegantes em dificuldade. Em apenas 24 horas, um evento perfeitamente explicável. O socorro prestado por um pescador experiente já começava a se transformar em um caos com elementos sobrenaturais. Imaginei quantas outras lendas semelhantes teriam nascido de encontros reais que, com o passar do tempo e as sucessivas narrações, ganham contornos extraordinários. Em comunidades indígenas e quilombolas, esses causos de encontros inesperados frequentemente envolvem ancestrais ou entidades protetoras específicas de suas tradições culturais. Durante uma estadia em uma aldeia Pataxó, na Bahia, ouvi relatos sobre caçadores perdidos na mata que foram guiados de volta por um velho pajé que, segundo diziam, havia falecido décadas antes. Esses encontros narrados nos causos raramente são violentos ou ameaçadores. Pelo contrário, quase sempre envolvem ajuda, orientação ou alguma forma de conhecimento transmitido. É como se, através dessas histórias, as comunidades expressassem uma visão de mundo onde a solidariedade e o auxílio mútuo são valores fundamentais, estendidos mesmo além das fronteiras do mundo material. Se você estiver viajando pelo interior do Brasil e tiver a oportunidade de pernoitar em pequenas comunidades, pergunte aos moradores sobre encontros inusitados nas estradas da região. As histórias que surgirão certamente o surpreenderão com sua riqueza de detalhes e profundidade simbólica. Capítulo 13. Os animais que falam. O sabiá cantou 3 vezes seguidas no pé de manga. E eu já sabia que era recado do meu irmão, que morava longe. Esta frase que ouvi de uma senhora em Piaçabuçu, no interior de Alagoas, resume bem um tema recorrente nos causos do interior brasileiro: a comunicação com animais ou através deles. Em um país com biodiversidade tão exuberante, não surpreende que os animais ocupem lugar de destaque nas narrativas populares. O que torna esses causos particularmente fascinantes é como eles atribuem aos bichos uma intencionalidade comunicativa, transformando-os em mensageiros, conselheiros ou mesmo profetas. Em Cordisburgo, terra de Guimarães Rosa, um vaqueiro experiente me contou como seu cavalo salvou sua vida, recusando-se obstinadamente a seguir por um determinado caminho durante uma tempestade. Bati nele, xinguei, fiz de tudo, mas o bicho empacou de vez. Acabei tendo que dar a volta por outro lado.
No dia seguinte, soubemos que uma ponte tinha desabado exatamente naquele ponto. Se não fosse a teimosia daquele animal, eu não estaria aqui para contar a história. Você encontrará variações desse tipo de narrativa por todo o Brasil rural. Animais domésticos que demonstram comportamentos aparentemente premonitórios, salvando seus donos de desastres iminentes. O interessante é que, do ponto de vista científico, muitos animais realmente possuem capacidades sensoriais superiores às nossas, podendo detectar alterações ambientais sutis que anunciam tempestades, terremotos ou outros fenômenos naturais. Em uma comunidade ribeirinha no Amazonas, os moradores me contaram sobre o boto que avisa quando a cheia vai ser maior que o normal. Quando ele salta 3 vezes seguidas em frente à aldeia, é porque temos que preparar as casas para uma água muito grande, explicou o líder comunitário. Novamente, uma observação que pode ter base em mudanças comportamentais reais dos animais em resposta a alterações ambientais específicas. Particularmente comoventes são os causos sobre comunicações de entes queridos falecidos através de animais. Em Chapada dos Veadeiros, Goiás, uma senhora me relatou como, após a morte de seu marido, um bem-te-vi passou a aparecer diariamente em sua janela, precisamente no horário em que o falecido costumava retornar do trabalho. Era o jeito dele, de me dizer que continuava cuidando de mim, disse ela, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso sereno no rosto. Esses causos revelam uma visão de mundo, onde as fronteiras entre humanos e animais são mais fluidas e permeáveis que na visão urbana contemporânea. Nas narrativas interioranas, os animais não são apenas seres biológicos com comportamentos instintivos, mas entidades com algum grau de consciência e intencionalidade, capazes de perceber dimensões da realidade inacessíveis aos humanos. Durante uma temporada em uma comunidade quilombola no Maranhão, observei como as crianças eram ensinadas a ler os comportamentos dos animais como parte fundamental de sua educação. O camaleão ficou vermelho, vai chover antes do almoço, explicou-me uma menina de apenas 7 anos, com a naturalidade de quem compartilha uma observação científica comprovada. O que mais me fascina nesses causos é como eles expressam uma forma de conhecimento ecológico sofisticado, codificado em narrativas que, para ouvidos urbanos desatentos, podem soar como meras superstições. A suposta comunicação dos animais é muitas vezes a interpretação cultural de comportamentos reais que respondem a variáveis ambientais específicas. Se você tiver a oportunidade de passar algum tempo em comunidades rurais tradicionais, observe como seus membros interagem com os animais e pergunte sobre histórias de bichos que falam ou avisam. As respostas provavelmente o surpreenderão, não apenas com sua riqueza narrativa, mas também com a profundidade do conhecimento ecológico que encerram. Capítulo 14. O Brasil que mora em nós. Chegamos ao final de nossa jornada pelos causos do interior brasileiro, mas, na verdade, esta é apenas uma pequena amostra do vasto tesouro narrativo que pulsa nas veias do nosso país. Cada pequena cidade, cada comunidade rural, cada grupo tradicional possui seu próprio repertório de histórias, que constituem não apenas entretenimento, mas verdadeiros sistemas de conhecimento, códigos éticos e expressões identitárias. Você certamente notou, ao longo desta narrativa, como os causos revelam um Brasil profundo e muitas vezes invisibilizado. Um país onde o tempo segue outro ritmo, onde a natureza não é apenas cenário, mas personagem ativa, onde o extraordinário e o cotidiano se entrelaçam de formas surpreendentes. Durante minhas viagens pelo interior, frequentemente me perguntei: o que estamos perdendo ao deixar que estas narrativas se diluam na aceleração contemporânea? Que conhecimentos ancestrais, que tecnologias sociais,
que sabedorias ecológicas estão contidas nesses causos aparentemente simples? Em tempos de crise climática, talvez tenhamos muito a aprender com as comunidades que, através de suas histórias, desenvolveram formas de vida em profunda sintonia com os ciclos naturais. Em tempos de individualismo exacerbado, talvez os causos sobre solidariedade em momentos de escassez possam nos inspirar a repensar nossas relações comunitárias. Lembro-me de uma tarde em Alto Paraíso de Goiás, quando um grupo de jovens urbanos escutava com visível emoção os causos narrados por seu Josué, um senhor de 93 anos. Ali, naquela varanda simples, enquanto a tarde caía lentamente sobre o cerrado, algo importante estava acontecendo. Uma transmissão de conhecimento que transcendia entretenimento ou folclore. Era um momento de reconexão com algo essencial, que muitos de nós, habitantes das grandes cidades, temos perdido. Se você se sentiu tocado por alguma dessas histórias, saiba que este é apenas o começo. O Brasil dos causos está mais próximo do que você imagina. Talvez na memória de seus avós, talvez em uma pequena cidade não muito distante de onde você mora, talvez em comunidades tradicionais que resistem e preservam seus saberes apesar das pressões da modernidade. E o mais bonito, você também pode fazer parte dessa tradição. Ao ouvir um causo, você se torna seu guardião temporário, com a responsabilidade de mantê-lo vivo. Talvez recontando-o com suas próprias palavras, talvez registrando-o de alguma forma para que não se perca no tempo. Os causos nos mostram que o Brasil é muito mais diverso, complexo e fascinante do que muitas vezes apresentam os estereótipos midiáticos. Nas narrativas do interior, pulsam cosmologias próprias, sistemas de conhecimento sofisticados, éticas de convivência com o ambiente, elementos fundamentais para imaginarmos futuros possíveis para nosso país. Termino esta jornada com um convite. Na próxima oportunidade, sente-se ao lado de alguém mais velho, especialmente se for alguém com raízes no interior, e simplesmente pergunte: tem algum caso interessante para me contar? Depois, faça o que os bons ouvintes de causos sempre fizeram. Escute com atenção, sem pressa, permitindo-se ser transportado para aquela história. Você estará participando de uma das mais antigas e belas tradições humanas, a transmissão de conhecimento através de narrativas. E quem sabe, algum dia, em uma roda de conversa, você começará uma frase com: "Uma vez ouvi um causo." E assim, mais um elo se formará nessa corrente de histórias que nos define, como brasileiros. Porque no final das contas, é isso que somos. Não apenas um povo que conta causos, mas um povo que é, ele próprio, feito de histórias. Fim da narrativa.